Então é isso, galera, sem mais enrolação, tá decidido, o próximo projeto do canal será um... Tá gravando aí? Opa! Muito bom dia, pessoal que acompanha o canal Tocada Esportiva. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sim, galera, realmente esse título aí não é clickbait. Oficialmente está à venda o nosso Focus Guia Manual Duratec. Mas antes da gente ir para os porquês, né? Antes da gente bater o nosso papo sobre isso, o anúncio desse carro aqui tá aqui na descrição, eu vou deixar aí embaixo. Caso alguém aí que esteja assistindo, alguém de vocês aí tenha interesse em saber mais sobre essa máquina aqui, dá uma olhada, dá uma olhada aí se o anúncio ainda está disponível, né? E é isso aí, tá tudo bem descrito aí, tudo bem detalhadinho sobre o carro, sobre as customizações e tudo mais, beleza? Bom, então vamos aos porquês, né? O que me levou a tomar essa decisão de me desfazer desse nosso projetinho aqui, né? Pois bem, na verdade o motivo ele não é um motivo, e sim é uma soma, uma sucessão de alguns motivos. Em primeiro lugar, consiste em uma limitação física e também uma limitação financeira. A gente que gosta de carro, a gente que curte, que está nesse meio, a gente costuma ter uma lista bastante extensa dos nossos sonhos, daqueles carros que a gente sonha em ter, alguns mais realistas, alguns realmente mais sonhos mesmo, e de acordo com o tempo vai passando, nossas necessidades vão mudando, a nossa realidade financeira vai mudando, a gente acaba tendendo a mais a alguns desses carros e menos a outros, e assim vai. E a verdade é que se eu tivesse uma garagem infinita, se eu tivesse dinheiro infinito, eu jamais iria me desfazer de nenhum dos carros que eu já tive. Eu já tive diversos carros que por muitas pessoas são considerados carros sem graça, carro que não tem graça nenhuma. Mas eu gostava de todos eles igualmente, sabe? Todos os carros para mim, eles tinham o seu diferencial, tinham o seu charme. Mas como a gente vive em uma realidade, né? Nessa realidade a gente tem vagas limitadas e também o nosso orçamento para gastar com carro, ele também é limitado. A gente tem que acabar se desfazendo de alguns sonhos para poder conquistar esses sonhos maiores. E dessa forma, então, eu estou decidindo partir desse projeto para um próximo projeto. Esse seria talvez o principal dos motivos. E também o segundo motivo, né? Para a gente falar sobre isso, a gente tem que voltar lá atrás, na época em que eu comprei esse carro aqui. Naquela época, a minha realidade e os meus sonhos, eles eram, de certa forma, diferentes do que são hoje. Naquela época, eu tinha dois carros. Um deles era o meu primeiro KXR, que era o KXR 2001. E o outro carro, por incrível que pareça, essa eu duvido que nem o mais pessimista dos pessimistas iria acertar que eu teria um carro desse. Mas eu era o proprietário também de um Renault Scenic, que era um Renault Scenic 2001 também. Os dois carros eram do mesmo ano, eram dois carros 2001. E o KXR, ele era um carro que eu curtia muito, tá? Ele andava muito bem, além de que ele era um 2001, que dentro do mundo da Ford, de quem conhece, ele é um carro bastante aclamado, tem uma legião de fãs e tal, era um carro muito legal, mas ao fim de tudo, né? Ao fringir dos ovos, aquele carro ele não deixava de ser um Ford Ka. Você entrava, olhava, ele era um Ford Ka. As pessoas na rua que não conheciam não conseguiam diferenciar aquele carro de um Ford Ka GL básico. Quando você tava ali com a galera, você tava ali, sei lá, com aquela mina, com aquele cara que você quer impressionar, e a pessoa não conhece, a pessoa vai ver um KGL básico, Endura, todo arrebentado na rua e vai falar, ó, aquele carro ali é igual ao seu, hein? E sim, naquela época eu tinha mais essa vontade de impressionar, não sei, talvez eu era mais moleque. E também além disso, o Scenic,
ele era um carro que dava muito problema, sabe? Ele já estava dando bastante problema, todo mês era encostar no mecânico e tal. Então eu acabei mudando um pouco as ideias. Eu falei, quer saber? Eu vou vender tudo, vou vender os dois, vou vender tudo, juntar a grana e eu vou comprar um carro que seja realmente legal e que cumpra todos os propósitos, que seja o meu carro de uso diário e que também seja o meu projetinho. Foi quando eu cheguei na conclusão desse carro aqui, que esse carro aqui, ele era o meu sonho daquele momento. Esse carro, ele foi o meu sonho que cumpria todos esses requisitos, né? E apesar desse carro ter sido um dos meus sonhos, esse carro, ele não é o meu grande sonho. Os meus grandes sonhos são carros que não se podem ser deles. São carros que precisam depender de um segundo carro para eu usar no dia a dia e poder ter os meus grandes sonhos na garagem, né? E depois de alguns anos na convivência somente desse carro, eu cheguei em uma conclusão que era algo que eu já suspeitava há algum tempo atrás e com esse tempo foi só se reforçando, que pelo menos na minha opinião, não vale a pena você investir em um carro só, não vale a pena você investir tudo em um projeto só, seja um projetinho, seja um daily. Na minha opinião, não vale a pena, é muito arriscado você fazer isso. Quando você investe tudo em um projeto só, você sai na rua, você precisa usar esse carro como daily, você está sujeito a muita coisa na rua. Além de que você fica restrito a apenas uma proposta de carro, a apenas uma categoria de carro. E por mais que eu goste muito desse carro, foi um carro que eu investi uma boa parte da minha grana nele. Esse carro, ele é completo, ele tem tudo que eu sempre quis e muito mais. Por muito tempo eu falei, putz, eu nunca vou vender esse carro porque eu não preciso de nada mais do que isso. Mas eu acabei chegando na conclusão de que eu realmente não preciso de algo a mais do que isso. O que eu preciso é de algo diferente disso. A gente que gosta de carro, a gente gosta de coisas diferentes. E a gente não pode ter tudo isso, todas as experiências em um projeto só. Dessa forma, com muita dor no coração, eu cheguei na conclusão de que o mais sensato seria me desfazer desse carro aqui e passar a usar o K-Black como o meu daily e então partir para um outro projetinho que seja algo realmente mais próximo daqueles meus grandes sonhos. Então a gente vai para a grande pergunta, a pergunta de ouro, que é o que a gente vai comprar depois que o Focus for embora? Qual vai ser o próximo projeto do canal? Essa é uma pergunta que, para falar a verdade, eu também não tenho a resposta ainda. Eu tenho algumas possibilidades na minha cabeça, mas a verdade é que só o destino vai dizer quais serão os negócios que vão aparecer na nossa frente para a gente considerar realmente comprar, né? E a grande verdade é que dessa vez a minha prioridade é passar para algo diferente. Algo que seja bem diferente de todos os carros que já passaram pela minha mão. E uma parte dessa grana a gente vai usar para acelerar, para terminar logo o projeto do K-Black e curtir, realmente sair curtindo o carro por aí. E aí então o resto da grana vai ser o nosso projeto diferentão, que eu no momento eu tô considerando duas opções. São dois sonhos que eu tinha, coisas bem diferentes de tudo que eu já peguei. A primeira possibilidade do nosso projeto futuro seria um Jeep. É isso aí, eu quero um carro para meter no barro. Essa seria uma das possibilidades. Eu tava querendo pegar alguma coisa aí realmente mais versátil, sabe? Pra sair fazendo umas viagens, meter o carro na estrada de chão mesmo, de repente fazer algumas trilhas. A minha prioridade é que seja um carro 4x4 e seja um carro com uma estrutura que seja possível de viajar, que ele seja minimamente confortável. Porque se você for pegar, por exemplo, um Jeep Willys, é um carro que, por mais que ele seja extremamente preparado para um off-road, ele é um carro muito durão, muito seco, acabamento muito precário. É um carro que fica realmente difícil de você fazer uma viagem, mesmo que seja curta.
e eu pretendo gastar com isso em torno dos 18 mil reais. Eu não quero passar muito disso. O meu limite que eu estou estipulando para esse projetinho seria comprar um carro de 18 para baixo. E dessa forma, as opções que elas estão aparecendo no meu radar, basicamente eu estou chegando aqui em duas opções consideráveis, que seria o Lada Niva e o Kia Sportage. Em relação ao Lada Niva, é um carro que eu curto muito, ele tem um design que eu curto muito, ele tem uma capacidade off-road bastante legal, é um jipinho 4x4, a parte interna, a parte de acabamento é bem legalzinha, é um carro bem legal, dá para você usar um pouco aí no dia a dia sem grandes problemas. Mas só que, para falar a verdade, o que eu mais queria realmente encontrar seria um Niva com mecânica AP. Essa é uma conversão muito comum, muita gente coloca motor AP em Niva, e porque, para falar a verdade, eu não conheço qual seria a dificuldade da manutenção, a dificuldade de manter um Lada Niva com mecânica original. Algumas pessoas me disseram que não tem grandes problemas, mas só que eu sei que exige diversas adaptações, não é tão fácil assim de encontrar peças originais. Vai exigir que você faça adaptações com peças da mecânica de outros carros. E não que isso seja algo muito ruim, mas quando você compra um carro de uma idade assim, uma idade bastante avançada, um carro que já passou por muitos donos, é difícil de você conhecer a qualidade dessas adaptações, é difícil de você perceber o que foi feito de gambiarra ali ou não. Então, se eu encontrasse realmente um Niva com motor AP, com o 4x4 funcionando nessa faixa de preço, um carro em boas condições, seria o melhor dos mundos pra gente. E por outro lado, um carro que aparece bastante no meu radar é um Kia Sportage, ali do começo dos anos 2000, entre 2000 e 2003. E o mais legal desse Sportage nessa faixa de preço é que ele é diesel. Sim, eu não imaginava que a gente conseguiria encontrar um carro diesel em boas condições nessa faixa de preço. Mas só que eu acredito que deva ter um motivo para esse carro custar tão barato. Então, eu não tenho conhecimento sobre a mecânica diesel daquele carro. Eu não tenho, para falar a verdade, o meu conhecimento sobre o Kia Sportage, ele é muito precário. Então, eu queria dicas. Se por acaso alguém de vocês que está assistindo já teve ou tem um Sportage daquela época, ou tenha conhecimento sobre essa mecânica, o que vocês acham? Será que dá muito problema? Será que não dá? A gente não acha muito material na internet sobre esse carro. Eu já vi algumas opiniões de algumas pessoas que têm. Algumas pessoas falam que é ok, que não tem grandes problemas, que a gente acha bastante peças em desmanche e tal, até peças paralelas também. Talvez peças nem seja o maior dos meus problemas, mas algumas pessoas dizem que esse carro costuma aquecer, essa mecânica costuma superaquecer. Isso eu já ouvi falar de pessoas que tiveram dificuldades para encontrar uma solução para esse problema. Eu não sei o que eu encontraria, mas é um carro que eu acho bem legalzinho. Ele é um carro bem mais moderno do que o Niva, e ele é bem ajeitadinho. Muita gente prepara o carro para off-road, existem uns kitzinhos aí de preparação. É um carro que aguentaria bem a pancada, eu acredito que sim, só que eu preciso pesquisar mais. E a partir dessas pesquisas, esse carro ele pode ser bastante considerável na nossa possibilidade de compra futura, né? E agora também existe uma segunda opção, uma segunda categoria de carro que eu considero pegar também. E por outro lado também é bem diferente de um Jeep, como eu acabei de falar, e também é bem diferente de tudo que eu peguei agora. Essa seria já mais uma escolha emocional, assim, indo rumo àqueles meus grandes sonhos. E essa segunda opção, ela seria um Opala. Um Opala, ele é um dos meus grandes sonhos. Com certeza tá ali no meu top 3, assim,
um Opala SS vermelho seria o meu grande sonho, mas não é esse Opala que eu busco agora, porque para falar a verdade, esse sonho do Opala SS vermelho é algo que eu precisaria investir muito dinheiro, seria um carro muito caro de comprar, e mesmo se eu comprasse um mais derrubado, seria um projeto que eu realmente gostaria de fazer nos detalhes, então seria um carro que demandaria uma grana que eu não tenho agora. Mas então o Opala que eu pretendo, o Opala que eu considero pegar agora nesse momento como o nosso próximo projeto, seria um Opala 4 portas com câmbio na coluna. Esse seria o meu sonho atual, da lista dos meus sonhos. O plausível de se pegar agora seria um desse. Um dos meus grandes sonhos é um Opala preto, totalmente preto. Eu queria fazer um projeto assim full black, para-choque preto, lataria preta, roda preta, realmente interior preto, estofamento preto. Eu queria fazer um projeto full black assim, mas teria que ser um Opala 4 portas com câmbio na coluna. Eu sempre quis dirigir um carro ali com o câmbio na coluna, eu sempre tive essa curiosidade, deve ser uma experiência de condução bem legal. E também ter um carro com banco inteiriço deve ser uma experiência bem legal, assim, você poder colocar 3, 4 pessoas ali no banco da frente, deve dar uma sensação de amplitude bem legal. E um Opala 4 portas é um carro que ele não tem um valor de mercado tão alto quanto um Opala 2 portas, mas mesmo assim é um carro que eu gosto muito. Eu tenho um apreço muito grande pelo Opala 4 portas. Eu acho uma carroceria bem bonita, assim, além de ser um carro bem versátil por ser 4 portas. Vamos ver aí o que vai aparecer na nossa frente. Essas seriam os meus 2 projetos que eu considero pegar posteriormente, depois da gente fazer a venda aqui do nosso Focus, né? Um Jeep 4x4 ou então um Opala 4 portas com câmbio na coluna. São carros, de certa forma, difíceis assim de encontrar de primeira. Talvez leve um tempo até a gente encontrar realmente um bom negócio, porque bons negócios é a alma do negócio. Mas vamos ver o que aparece aí. O que vocês acham aí? Qual que seria o projeto que vocês pegariam no meu lugar? Eu realmente estou bastante dividido. Esses são 2 grandes sonhos meus. E por enquanto é assim, a gente vai aguardar. Vamos ver o que vai aparecer de proposta aqui do nosso Focus. Aí a gente vai capitalizar, né? Pegar essa grana aí. E a partir daí, o céu é o limite, né, galera? Vamos ver o que vai aparecer de bons negócios aí pra gente. Vamos ver como é que vai ser o futuro do canal, beleza? Então acho que é isso, nosso papo de hoje vai ficando por aqui, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí, comenta aí embaixo o que vocês acham, qual seria a nossa melhor próxima tomada de decisão aqui no canal. E é isso aí, se você ainda não for inscrito, se inscreva, que isso ajuda muito a gente. Então é isso aí, galera. A gente se vê. Falou. Tchau, tchau.